Oi pessoal, Sorin Greco aqui outra vez. Combinei com vocês que eu ia estar mostrando para vocês todas as cartas que eu tirasse, né, do Tarô dos Grandes Mestres da Humanidade. Esse é o livro. E a segunda carta que eu tirei foi a carta do Brahma. Essa aqui, ó, do Tarô. O Brahma. E eu passei os últimos dias estudando sobre o Brahma. Tirei essa carta no dia 3 de abril. Olha aqui, a imagem no livro é diferente da carta. Tá sem barba, né? A postura também, o jeito que ele senta aqui é diferente do jeito que ele senta aqui. Aqui também ele tá numa flor de lótus, né? Aqui no livro, deixa eu ver. Ele tá num tecido, não é uma flor de lótus. Enfim, eu vou ler para vocês um pouco do que eu estudei, do que eu aprendi sobre o Brahma, porque eu quero compartilhar aqui no meu canal esse conhecimento sobre os grandes mestres e tudo que está acontecendo comigo, essas transformações que o livro, o tarô, vem causando assim na minha vida, né? Então, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês também o meu caderninho, ó, sobre os grandes mestres. Isso aqui foi o que eu estudei a respeito de Brahma. Acabou que no decorrer desse estudo, muitas coisas aconteceram, né? Veio o Portal 4 do 4, veio a Páscoa e tudo isso mexeu também, né? Trouxe mais bagagem para essa experiência do Brahma, mas assim, foi incrível como tudo se encaixou, como tudo fez sentido. Eu vou ler para vocês já direto o meu resumo, em vez de ler o livro, porque senão vai ficar muito, muito longo aqui esse vídeo. Então, eu comecei falando aqui no meu livro, né, que sobre o último, eu fiz uma releitura aqui do último mestre que ficou comigo, né, que deixou comigo a sua energia, que foi o mestre Hilarion. Eu passei alguns dias meditando a respeito, né, do mestre Hilarion, dos seus conhecimentos. Tive um aprofundamento assim maior da Bíblia, da parte das cartas de São Paulo, que foi a primeira encarnação aí de Hilarion. Depois ele veio como São Hilário e enfim ele se tornou o mestre Hilarion. E tudo isso eu já falei, né, no último vídeo, mas não sei se eu falei a parte que eu passei 7 dias, um pouco mais de 7 dias, tomando o chá fitoenergético que lá no tarô aconselhava. E esse chá, assim, eu fiz a risca, sabe? Eu fiz certinho, tomei mais de 7 dias até com todas as ervas. E esse chá realmente, ele abriu o meu campo de verdade, né? De cura para receber a verdade, para enxergar as coisas com os olhos da verdade, do amor, de uma forma diferente. E foi muito bom, eu adorei. E aí, agora, amparada e guiada pelo mestre Hilarion, eu seguirei lendo os capítulos da Bíblia, ainda não terminei, escritos por São Paulo, e buscando a verdade e a cura, para eu também me transformar em uma serva de Deus que usa a boca para levar a verdade e a cura, que usa seus talentos, os meus talentos, e trabalha para ser um instrumento de Deus para servir e evoluir o mundo. E assim também eu espero que os meus olhos só enxerguem verdade e soluções mágicas de cura, e que meus ouvidos só escutem aquilo que vem da verdade e que traga com ele inspiração de cura e amor. Com essa mentalidade, inicio o estudo sobre o mestre Brahma. Sei que não é à toa nem por acaso, pois não acredito no acaso, que Brahma me apareceu. E o que ele tem para me ensinar é puro e verdadeiro. E será exatamente o que eu preciso saber para continuar me desenvolvendo. Isso eu já tinha certeza, né? Brahma chegou no momento certo e trouxe com ele a seguinte frase na carta de tarô: a fonte criadora. É o que vem escrito aqui embaixo, ó. A fonte criadora. No livro do tarô, na página 79, o que a Patrícia Cândido escreve para quem tira essa carta é a reflexão: a fonte da vida habita o seu ser.
você é ilimitado. Aí vem um alerta: o grande poder da criação está vivo em seu coração, tornando-o co-criador da sua própria realidade. E uma mensagem: o autoconhecimento facilita a união dos opostos, que se transforma em uma manifestação divina. E aí vem o tratamento energético, fitoenergético, para ativar a energia do mestre, que eu ainda não comecei a fazer, que eu ainda tenho que reunir as ervas. Ela pede a arruda, que é para parar de reclamar e superar os desejos não realizados. A garbiroba, que é a melhor proteção contra ataques energéticos e mantém a expansão e consciência e o coração. A uva urse, que expressa as suas ideias e tem iniciativa para fazê-las acontecer. E o hipérico, que aceita os desafios da vida com audácia e equilíbrio. E estimula meu canal de autocura para ver aqui as respostas que preciso estão no meu coração. Então, abrindo o livro, né, depois dos grandes mestres, para me aprofundar um pouco mais sobre Brahma, é um livro mais completo, tem uma leitura mais aprofundada, né? A Patrícia escreveu na página 131, dentro do hinduísmo, o Brahma é um mestre da Índia. Ele é considerado o criador dos deuses, dos humanos e de toda a manifestação do universo. Ele é conhecido como o incriado e teria surgido de um ovo dourado. É representado pela figura de um homem com 4 cabeças, montado em um cisne ou pavão real, que se chama Hansa. Desculpa, é difícil a leitura aqui. O cisne, que serve de veículo para Brahma, representa a maturidade e a consciência espiritual, a liberdade e a soberania. Esse cisne, gente, não apareceu em nenhuma figura aqui do Brahma. Aí o que eu fiz? Eu fui pesquisar, né? Fui procurar lá no Google esse cisne e conhecer um pouco mais da história do cisne. Aí eu fui colocando aqui no meu caderninho, ó. O cisne também está associado à dualidade humana, pois tem a capacidade de flutuar nas superfícies das águas e ficar com parte de si submerso. Porém, quando sai das águas, pode voar alto e migrar para qualquer direção, acompanhando as estações e os ciclos da natureza. Essa ave transita nas esferas celestes e terrena. É capaz de dominar os elementos sem que eles a limitem. Eu pesquisei também um pouco mais sobre a questão da flor de lótus e dos outros elementos que Brahma segura nas suas 4 mãos, né? Então, assim, alguns dos desenhos mostram Brahma sentado na flor de lótus. E em algumas teorias diz que Brahma nasceu do umbigo de... Meu Deus, e agora? Como que é o nome dele? Peraí, eu vou chegar lá e eu já falo sobre isso. Mas não do ovo dourado, falou que nasceu do umbigo de um outro deus. E aí isso me deu uma confusão, e aí eu fiquei me aprofundando nos estudos para tentar entender. O que eu entendi disso tudo é que a história de Brahma vem do livro sagrado Veda, que é um livro assim que conta a história da criação do mundo de uma forma diferente da que a gente conhece, né? Que é uma forma que vem lá da Índia, uma cultura diferente. E aí, então, olha, eu vou continuar aqui, ó, sobre o cisne, tá? O Hansa, ou Kala-Hansa. É o veículo, a montaria do Brahma, do deus hindu, da criação. E ele representa o cisne, a sabedoria, discernimento espiritual, pureza e desapego. Na mitologia, o Hansa simboliza a capacidade de separar o bem e o mal, ou o real do irreal, como se separasse o leite da água. O Hansa é tido como a única criatura capaz de separar o leite da água, representando a habilidade espiritual de discernir entre o eterno e o efêmero. Aí eu quis saber o que é eterno e efêmero, né? Como que é, assim, essa questão. Eterno eu já sei, claro, mas aí eu fui pesquisar qual é a relação do Hansa com essa questão do eterno e efêmero. E aí o ChatGPT me ajudou
a entender, né? Ele falou assim para mim que o efêmero é o instante rápido e delicado que passa voando, e o eterno é o que esse instante deixa dentro da gente. No fim, tudo é breve, e é exatamente por isso que pode durar para sempre. Eu achei isso tão lindo. As coisas acontecem rápido, os momentos passam, as fases mudam, e isso é a brevidade da vida. Mas justamente porque passam, eles viram memórias, significando marcas dentro da gente. E isso é para sempre, isso é o eterno. Ou seja, o instante é breve, o impacto dele não. O que passou vira lembrança e a lembrança vira eternidade. O instante é breve, mas o que ele desperta em nós dura para sempre. Porque a vida passa e é justamente aí que ela se eterniza. Eu achei muito lindo isso aqui, bem filosófico, né? Assim, uma linguagem que eu gosto muito. E aí, continuando sobre Brahma, né? Sobre tudo que eu estava pesquisando, fala assim, ó, alma e libertação. Na literatura védica, o cisne simboliza a alma e o seu voo representa a libertação, o ciclo de reencarnações. O cisne branco que Brahma monta simboliza a pureza da mente, a calma e a honra. Representa o equilíbrio entre forças opostas, como leveza e força, silêncio e criação, capacidade de separar essencial do superficial. Como Brahma é o criador do conhecimento, os 4 Vedas, o conhecimento é tido como os 4 Vedas, parece que é isso. O seu veículo representa a aplicação sábia desse conhecimento, reforçando o simbolismo de sabedoria e criatividade. Segundo a mitologia, Brahma nasceu de uma flor de lótus do umbigo de Vishnu, achei. Então, assim, em alguns pontos fala isso também, não, que Brahma não veio só do ovo dourado, que Brahma também veio do umbigo de Vishnu, o preservador do universo. Então, Vishnu é um outro deus, que é o deus que preserva o universo. O Brahma cria, Vishnu preserva. E Brahma veio do umbigo de Vishnu. E nasceu uma flor de lótus no umbigo de Vishnu e de lá saiu Brahma. O papel de manter a ordem, proteger o equilíbrio e restaurar a harmonia, então, é de Vishnu. Enquanto tem um outro deus que se chama Shiva, que é o deus que transforma. Brahma cria esses 3 grandes deuses da trindade hindu, porque ele que cria tudo. Então ele cria até o próprio Shiva, que deu origem à flor de lótus, de onde ele saiu do umbigo. Olha que loucura, né? Meio assim a gente tenta entender e fingir que tá tudo certo. Mas em Rig Veda, o texto mais antigo da Índia, em um dos livros sagrados fundamentais do hinduísmo, também considerado um dos textos mais antigos do mundo ainda em uso religioso, existe a ideia de que o ovo dourado cósmico, chamado Hiranyagarbha, é da onde surgiu realmente a força criadora do universo, tá? Logo mais, a Patrícia fala sobre a diferença da palavra Brahman, que é o todo realmente, como se fosse Deus, tudo, e Brahma, que é aquele que cria, né? A Brahma não está sozinho, Brahma vem com esses outros deuses, Shiva, Vishnu, e tem mais uma lá para frente que conta uma história bem, bem legal, assim, da sua 5ª cabeça, porque na figura ele tem 4, mas tem uma lenda que diz que ele já teve 5. E, engraçado, Shiva cortou a 5ª cabeça dele, porque estava fazendo ele pecar a 5ª cabeça, subiu para o ego dele, subiu para a cabeça dele essa 5ª cabeça, e aí causou várias coisas que não eram boas, né, que então fez com que Shiva cortasse, porque Shiva é o deus ali que coloca ordem nas coisas. Surge então essas versões do nascimento de Brahma, do ovo dourado e do umbigo de Vishnu. Tem uma versão filosófica, enquanto pensamos que o universo nasce do ovo dourado, ele é o símbolo de origem absoluta, potencial infinita, luz primordial, ordem surgindo do caos.
Já na versão do umbigo de Vishnu, é uma simbologia, a criação, Brahma, surgindo da personificação consciência cósmica, que é Vishnu. A ordem nascendo do oceano infinito, a vida brotando da inquietude divina. É uma metáfora psicológica e teológica. Brahma é sempre representado com 4 cabeças e 4 braços, e cada mão segura um símbolo cheio de significado. O que Brahma segura nas 4 mãos, então, são, primeira coisa, os Vedas, tá? É tipo um livrinho aqui, que é aquele livro sagrado antigo, um dos primeiros livros sagrados do mundo, aí que ainda é usado e tudo mais. São as escrituras sagradas, simbolizando o conhecimento, sabedoria e a origem do mundo pela palavra. Ele é o Criador, então faz sentido ele carregar o manual de instrução do universo. E aí, a segunda coisa que ele carrega, aqui nessa mãozinha aqui de baixo, é um japamala. A gente pode aqui, nós cristãos podemos falar também que é um terço, né? Um rosário, usado para meditação, representa o tempo, a repetição dos ciclos, a criação contínua. É como dizer, criar é um ato ritmado, sagrado e constante. Um pote de água também, ele segura na outra mão aqui embaixo, é um pote de água, uma vasilha para a água dos banhos de sacrifício. É um ritual específico dentro do hinduísmo. Nos rituais védicos antigos, antes de qualquer oferenda, o sacerdote fazia um banho simbólico usando essa água pura. Isso não era sobre limpeza física, era sobre purificação da consciência para entrar em contato com o sagrado. Então, o pote representa pureza, preparação do espírito, renascimento interior, fertilidade e matéria-prima da criação. Antes de criar, é preciso purificar. Precisamos limpar o velho, o pesado, o confuso. Sacrifício no contexto védico não é matar nada. Sacrifício no contexto védico é transformar, abrir mão, oferecer algo ao divino. O banho antes do sacrifício simboliza lavar o ego, dissolver a ilusão, deixar a alma mais leve para enxergar com clareza. Então, essa vasilha na mão de Brahma significa que a criação nasce de um coração e uma mente purificada. Brahma carrega essa água e também carrega o útero do universo, a substância original, o potencial de tudo o que ainda vai ser criado. É o primeiro passo do cosmo. E aí, por último, aqui na última mãozinha, ele carrega a flor de lótus, que simboliza a pureza espiritual, a iluminação, a beleza que nasce do pântano, da confusão do caos, representa a consciência florescendo. Resumindo, Brahma segura os Vedas, a sabedoria, um japamala, tempo e ciclos, um pote de água, origem da vida, e uma flor de lótus, pureza, consciência e iluminação. E isso mostra que a criação não é só fazer nascer, mas unir sabedoria, tempo, essência e consciência. Nas imagens de Brahma, ele pode aparecer de barba ou não, mais velho ou não, com pele mais avermelhada ou mais dourada, sentado na pose de meditação com as pernas cruzadas ou não, montado em um cisne ou sentado em uma flor de lótus. E isso é intencional. Ele não tem uma figura exata. Brahma representa o Criador e criar é multiforme. A criação nunca é igual. Ele se renova o tempo todo. Ou seja, a imagem de Brahma muda porque ele não é um retrato, ele é um símbolo vivo da criação. É aquilo que cria, e aquilo que cria não cabe em uma forma só. Aí, sobre as 4 cabeças agora de Brahma. Gente, ele tem 4 cabecinhas, mas nas figuras a gente só vê 3, porque a 4ª fica de costas pra gente, tá? Elas representam os 4 Vedas. São as escrituras mais antigas do hinduísmo. Cada cabeça de Brahma recita um desses Vedas. É o Rig Veda, o Samaveda, o Yajurveda e
Atharva Veda. Isso significa que ele contém todo o conhecimento do universo, do som primordial, à forma, à origem, ao ritual. Ele vê os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. As 4 cabeças estão voltadas para tudo. Isso simboliza que Brahma vê toda a sua criação ao mesmo tempo, sem limitações humanas. Ele vê o mundo inteiro como um criador vê a sua obra. Ele representa também as 4 etapas da criação, essas cabeças, tá? A criação, segundo a filosofia hindu, acontece em 4 movimentos: nascimento, existência, transformação e dissolução, assim como as 4 camadas da mente humana: mente pensante, mente intuitiva, mente emocional e mente consciente espiritual. Brahma ter 4 cabeças significa que a criação nasce de uma mente completa que integra todos os aspectos do ser. Além da sobre Brahma, que eu falei lá no início, aquela que fala que Shiva corta a 5ª cabeça, ela é assim, ó. Diz a lenda que Brahma, no princípio de tudo, formou uma mulher de sua própria substância pura, chamada Saravati. Após a materialização do princípio feminino, Brahma, ao contemplar a obra de sua criação, apaixonou-se por ela e passou a vê-la com desejo. Saravati, envergonhada, tentava esquivar-se dos olhos de seu criador. Porém, a cada movimento, uma nova cabeça de Brahma se materializava, tentando persegui-la. Ao subir a 5ª cabeça, ele assim falou para ela: meu amor, por favor, conceda-me seu carinho para que possamos nos unir e dar origem a todas as criaturas animadas, homens, deuses, demônios deste universo. Ao ouvir essas palavras, Saravati desceu do alto, onde se refugiava, desfez-se de sua timidez e uniu-se a ele. Logo após terminarem de preencher o universo com todas as suas criações, eles se retiraram para um local secreto onde viveram juntos por um tempo de 100 anos divinos. Segundo as literaturas sagradas hindus, um dia cósmico é igual a 4.000,3 bilhões de anos, o que equivale a uma inspiração e expiração de Brahma. Então, tudo isso, um dia cósmico equivale a uma inspiração e expiração de Brahma. É muito profundo, né? Isso tudo devido à sua grandiosidade. A evolução da Terra já consumiu 3,1 bilhões de anos da vida cósmica, ou seja, 3,1 bilhões de respirações de Brahma. Segundo o hinduísmo, o planeta Terra evoluirá entre 1988, que já foi faz tempo, a 2028, que ainda vai ser, está perto, mais do que ele evoluiu nos últimos 3,1 bilhões de anos. Então, a gente, nesse curto período aí, a gente vai evoluir muito. E a gente já tem evoluído muito, né? Ainda tem um pouquinho ainda para melhorar. Um pouquinho não, um montão. Voltando à lenda de Brahma, quando ele criou Saravati, a deusa do conhecimento, tá? Da arte, da música, da sabedoria, ela era tão luminosa que Brahma ficou completamente encantado pela sua própria criação. Saravati se movia ao redor de Brahma, estudando o universo recém-criado. Imagina assim, algo não na Terra, né? Algo muito além, algo muito maior, que não tem uma forma física. Então, essa deusa da sabedoria ficou estudando o universo e foi criada pelo Brahma. E Brahma ficou admirando ela, estudando e admirando a sua luminosidade. E ela ficou com vergonha e aí ela se escondeu, ela subiu, ela foi para cima de Brahma. Foi aí que Brahma materializou a sua 5ª cabeça aqui em cima. Quando Brahma criou a 5ª cabeça voltada para cima, tentando ver Saravati, de qualquer forma, Shiva apareceu para restabelecer a ordem cósmica e, percebendo que Brahma estava perdido ali na sua
arrogância, né, do que, nossa, eu criei. Ele estava apegado a Saravati, de um tanto que não conseguia parar de olhar para ela. Isso simboliza o ego do Criador, o apego à própria obra, o orgulho do Criador diante da sua criação. E virou símbolo de vaidade espiritual, fazendo Brahma perder a humanidade, a humildade, não, desculpa, a humanidade não, a humildade, se colocando acima dos outros deuses. Shiva manifestou então a sua forma severa e cortou a quinta cabeça, queimando o orgulho que representava essa quinta cabeça. Shiva não destruiu Brahma, mas sim o excesso do Brahma, o ego dele, aquilo que deixava Brahma cego. Shiva representa o poder de cortar aquilo que atrapalha a evolução. O universo tira de nós tudo aquilo que impede a verdadeira visão. A criação é divina, mas o Criador deve permanecer humilde. Ainda no livro da Patrícia Cândido, dos grandes mestres da humanidade, ela fala que na Índia existe um significado para Brahman, já comentei sobre isso, né? E outro para Brahma. O primeiro, Brahman, com N no final, é o todo, como o tal de Lao Tse, o Pai, a fonte e a presença primeira, onipotente e onisciente, de onde o tudo se manifestou, para onde tudo voltará. Já Brahma, sem o N no final, é uma manifestação desse todo, uma manifestação do todo, uma parte emanada para que a materialização da existência seja possível. Brahma é o aspecto da criação universal mencionado nos Vedas, por isso é fonte criadora. Ele representa uma função, que é criar, não um Deus pessoa. Ele é a força que dá o primeiro impulso, o começo de tudo, uma faísca inicial. E não é só a criação do mundo físico, mas também das ideias, do tempo, espaço, leis cósmicas, consciência, ritmo da vida. Nos Vedas, Brahma aparece como o princípio que coloca tudo em movimento. Os Vedas descrevem o universo nascendo de um som primordial, som Om, que é o O e o M. Um sopro, um ovo cósmico, olha o ovo aí outra vez. Uma expansividade infinita. Brahma é a metáfora viva de que o universo se cria, se recria e se expande o tempo todo. Nos Vedas, tudo é mais filosófico do que religioso. Falar de Brahma quer dizer que em nós existe uma energia criadora divina. E quando criamos uma ideia, um filho, um projeto, uma arte, estamos expressando Brahma. É sobre reconhecer que a criatividade é um ato sagrado. Brahma é a forma poética que os Vedas usam para falar do poder criativo da consciência. Confesso que tive dificuldade de entender a figura de Brahma como um mestre, como eu já falei no início, né? Mas esse mestre, ele ensina como um guru humano, não como um guru humano. Ele é um mestre porque ele representa um estado elevado de consciência. Esse estado, quando tocado, abre caminho para novos começos e novas ideias. É a mestria da criação. Quando a carta de Brahma saiu para mim, lá no tarô, ele me trouxe a mensagem da nova criação, do novo ciclo, e que indica que eu estou entrando em uma fase que vou dar vida a um novo projeto, algo novo. É um sinal de que tem um caminho novo, um novo propósito, uma nova inspiração, que o universo me pede coragem para começar algo e disciplina para continuar. E tem um detalhe, quando Brahma apareceu, quando Brahma aparece, ele raramente fala sobre algo que reorganiza. Calma aí.
vou voltar à frase, é a seguinte, ó. Quando Brahma aparece, ele raramente fala sobre coisas pequenas. Ele sempre fala sobre algo que reorganiza a sua vida. Então, ele apareceu para mim, não foi à toa. Ele veio mostrar que está para acontecer algo que vai reorganizar a minha vida, o meu trabalho, a minha identidade. Essa carta me fala que está começando para mim um novo ciclo, mais consciente, onde a minha criatividade vai se unir à minha espiritualidade e ao meu propósito. Essa carta também, Brahma, né, pede para eu aceitar o meu chamado. Eu entendo que ela está querendo me dizer que esses estudos que eu tenho feito são poderosos e motivadores para mim. Isso é algo novo para mim, que estudar esses mestres, conhecer mais sobre os grandes mestres, vai me fazer uma pessoa melhor. Que eu vou enraizar uma criação de um novo ser dentro de mim. Eu serei alguém melhor, mais consciente espiritualmente, intuitiva, terei força criadora para o bem, para contribuir com o universo e ser um instrumento de Deus para expandir e melhorar o mundo, o que eu acredito. Brahma está me chamando para estruturar, organizar, dar forma, materializar. E coincidência ou não, eu acho que não existe coincidência, né? Eu tenho também o oráculo do corpo sutil. Vou mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Eu já tenho há mais tempo, há bastante tempo. Eu uso bastante ele, eu gosto muito. E como é que eu uso, né? Às vezes eu acordo assim com a intuição de que existe uma força, uma energia que precisa me contactar, que precisa me dizer algo. Ou às vezes eu não tô me sentindo muito bem, eu preciso dar uma energizada, aí eu vou lá no meu oráculo, eu puxo uma carta. E o que aconteceu foi que eu tirei cartinhas desse oráculo também. Foi na sequência, eu acho que foi no dia 4, se eu não me engano, no dia seguinte que eu tirei o Brahma. Eu fiz aqui no meu caderno um resumo para falar para vocês sobre o oráculo do corpo sutil. Ele foi escrito pela Cindy Daly, que é uma agente de cura intuitiva, que ajuda pessoas no mundo todo a se despertar para sua energia essencial. Ela usa o xamanismo, que é uma prática de se conectar com a natureza, com o nosso corpo e com a sabedoria interior e superior através dos chakras. Existem mundos sutis e a cura vem da reconexão com a sua essência. Cindy fala sobre aprender a ouvir o nosso corpo, a natureza e o próprio espírito do todo. Assim é a cura intuitiva. Ela nasce da percepção de todas as coisas interligadas. Não é um método rígido, mas acessa sensações, percepções, intuições, sabedorias internas e pode ser aplicado por diversas formas, como por palavras, visualizações, símbolos, meditações, imagens, como a fotografia, por exemplo, o toque, a respiração, a criatividade. É a cura guiada pela alma, não pela mente lógica. E um dia, depois, coloquei aqui, deixa eu pegar a carta do Brahma, eu usei o oráculo do corpo sutil para que ele me orientasse melhor a entender e me aprofundar nessa semana aí de estudo sobre Brahma. Eu estava um pouco perdida, né? Licença, gente, beber uma aguinha. E aí, essas cartas do oráculo me ajudaram bastante. Como eu trabalho com fotografia terapêutica também, o oráculo do corpo sutil, ele também me ajuda nos tratamentos que eu faço quando eu tenho um cliente que precisa, né, de um aprofundamento ali maior, que precisa se conectar com essa energia do seu corpo. Então, a gente usa esse oráculo nos ensaios de fotografia terapêutica. E ele me dá muita direção. Quando eu não sei por onde começar, eu uso o oráculo. E foi o que eu fiz com relação a Brahma, porque assim, era algo muito novo para mim. E é um mestre, né? Tá no livro Grandes Mestres, mas é uma coisa assim muito além das minhas ideias. E aí, as cartinhas que eu tirei do corpo sutil foram essas aqui, ó, nessa ordem, tá?
veio para mim meridiano do fígado, e aqui embaixo está escrito que ele indica, o que ele é, né? Que é planejamento e ação. Ó, tem tudo a ver com criação, né? Eu já fiquei chocada só daí. Sempre vem cartas assim que falam muito, que tem muito a ver com o que está acontecendo. Depois que eu li sobre o meridiano do fígado, aqui, né, no livro, ó, falava assim, ó, quais ressentimentos ou arrependimentos estão impedindo a sua ação? Concentre-se e então perdoe. Depois, decida o seu próximo passo. O que ela me disse? Eu fiquei assim, intrigada. Eu falei assim, nossa, tem algo me impedindo de fazer o que Brahma quer, de criar algo novo, ou de realmente agir, né? Porque tá falando assim que eu preciso perdoar alguma coisa ali, um ressentimento, um arrependimento, e depois que eu fizer isso, que eu vou conseguir agir. Aí eu fiquei mais intrigada, eu falei, vou puxar mais uma carta do corpo sutil, gosto delas, conheço muito bem elas, quero ver o que mais que elas têm para me dizer, né? Quero me aprofundar aqui nesse estudo. E foi aí que apareceu o elemento fogo. O elemento fogo, ele tem aqui embaixo escrito o seguinte, ó, regeneração e transformação. Regeneração e transformação, eu peguei, fui lá na cartinha do fogo e li a mensagem dele, dessa cartinha também. Aqui, elemento fogo. O maior de todos os poderes é uma alma incandescente de paixão. Qual fogo você deve acender dentro de você? É uma pergunta que a carta me fez. Qual fogo, então, eu devo acender dentro de mim? Porque quando eu estou apaixonada por algo, a gente faz, a gente cria, a gente tem a ação. Isso conversou com aquela carta lá do meridiano do meu fígado, né? E o que mais, assim, que essa carta também, ela me trouxe? Ó, eu vou ler porque eu escrevi muita coisa legal sobre isso, tá? Quando eu puxei a primeira carta do meridiano do fígado, essa carta me conectou rápido com a minha força criadora, que é do Brahma, né? Porque fala de planejar, analisar, perdoar, entender o que acontece, para depois dar o próximo passo. E aí, analisando essa carta ainda do meridiano do fígado, me fez pensar sobre os ressentimentos que eu tenho com outras pessoas e comigo mesma. Será que ainda não fui capaz de perdoar, de deixar ir o que não serve mais? E como eu posso me autotrabalhar nesse sentido e alcançar a minha permissão para criar o que eu quero e ser quem eu quero e agir da forma que eu quero a partir de agora, né? Como a carta do meridiano do fígado não trouxe uma resposta concreta, eu tirei mais uma carta que foi o elemento fogo. Para mim foi como se falasse a mesma língua. E aí, essa carta do elemento fogo me fala sobre reacender a minha motivação para me permitir que uma nova versão minha venha à tona. É a carta da ação com alma, do impulso criativo, da decisão para eu acender o meu fogo primeiro. Tenho que olhar para essa carta do meridiano do fígado e liberar o que estou guardando nele. Uma dor que achei ter superado. O fígado, na medicina energética, guarda ressentimentos, mágoas, arrependimentos, frustrações que não foram digeridas. Então, é o medo de errar de novo. Ele também fala sobre... Ele é o órgão do planejamento, né? Então, ele também fala de como que eu devo me planejar para depois agir. Mas ele pede para eu agir só depois que eu estiver limpa emocionalmente. Então, para acender o meu fogo interno, eu preciso primeiro liberar a dor que estou guardando no meu fígado. Para agir com o coração, preciso limpar o ressentimento que impede o meu movimento. O fígado me mostra que o que está travado, né? E o fogo me mostra para onde ir. O fígado aponta o peso, o fogo devolve o impulso.
O fígado pergunta o que dói e o fogo pergunta o que me faz viver. Essas duas cartas estão me pedindo cura emocional, mas renascimento da vontade. Eu tenho que queimar o ressentimento e transformar em energia de criação essa dor. As cartas falam e me ajudam muito, mas eu queria ainda uma terceira orientação, que mostrasse uma direção. E aí eu tirei essa terceira carta, que foi o meridiano da bexiga. Ela vem escrita assim: armazenamento de energia e administração da crise. No livro está escrito assim: aceite tomar uma atitude para encher o seu tanque de combustível e então pergunte qual questão você deve ignorar e qual deve encarar. Eu fui também no ChatGPT para tentar dar uma organizada nas ideias, né? E aí falei para ele que estava com essas 3 cartas na mão e ele me falou assim, que essa carta última do meridiano da bexiga era a carta que faltava para revelar o que eu preciso fazer e também é a que conecta todas as outras coisas que eu estou estudando. O Brahma, por exemplo, o portal 4 do 4, que é a outra coisa que eu comecei a estudar também, porque nesse dia era dia 4 de abril e era o dia do portal 4 do 4. A carta do meridiano da bexiga vem revelar a natureza da minha dor. Na medicina energética, fala de medos antigos, padrões emocionais, memórias que desgastam, cobrança e excesso de responsabilidade, exaustão emocional, peso carregado por muito tempo. A bexiga é o órgão que segura o que já devia ter sido liberado. Ela traz a mensagem: você está carregando um medo ou ressentimento que não é mais seu. Então, pode ser um medo herdado, um peso familiar, uma história antiga que você revive internamente, uma autocrítica dura, um arrependimento por algo que você fez ou deixou de fazer, um medo profundo de repetir o passado. A bexiga mostra que esse ressentimento tem a ver com o medo de errar de novo, medo de não dar conta, medo de se frustrar, medo de decepcionar alguém. Isso mexe diretamente no fígado, porque é a ação. E por isso que te trava. A carta do fogo pode estar te falando que a chama que se apagou foi a coragem. O fogo que precisa nascer de novo é o do ímpeto de viver, criar e agir. Mas ele só acende quando o peso da bexiga for liberado. O fogo é antídoto. Queimar o medo, transformar as memórias, devolver a vitalidade e o movimento. Eu só vou conseguir agir quando parar de carregar esse medo, memória da bexiga. E onde entra Brahma nisso tudo? Brahma é o mestre da criação e ele me chamou porque está na hora de renascer. Eu preciso criar a mudança na minha vida com coragem motivadora. Este é o impulso da minha alma agora. Eu tenho que continuar meditando em Brahma para compreender mais, tá? Eu vou fazer isso ainda, vou tomar o chá fitoenergético que o livro do Tarô dos Grandes Mestres me aconselha. E, juntamente com isso, eu tenho que planejar uma ação, a ação dessa criação nova na minha vida. Então, eu tenho que entender, aceitar e agir. E só que Brahma só age quando há clareza. Então, a criação ela só vem quando as coisas estão realmente claras, quando eu sei o que eu quero, quando eu sei o porquê que eu ainda não consegui. E isso tem a ver com a bexiga, que é a memória emocional. Então, eu só vou conseguir criar algo novo quando eu estiver limpa, né? Com essa bexiga limpa. A memória disso tudo, a mensagem disso tudo, então, é assim, crie o novo, mas libere o velho. Como eu estava no portal 4 do 4, né, que é o que eu já falei, eu vou falar um pouquinho dele para vocês agora. É o dia e mês da estabilidade e materialização. Ele me falou também que a mensagem nesse dia era de alicerce, tá? Então, assim, tudo isso acontecendo junto, por que veio essas cartas? Por que veio o Brahma para mim? Porque é uma mensagem de alicerce.
O que eu estou fazendo é a construção, materializando, estudando sobre esses conhecimentos tão profundos e importantes que são a base da estrutura desse novo eu que eu quero criar. Este é um portal que favorece a organização interna, o 4x4, o 4 do 4. É a materialização dos projetos, a autorresponsabilidade, as estruturas mais sólidas na vida. Na espiritualidade, o número 4 está ligado aos elementos terra, fogo, ar e água, aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e vibra nas 4 forças energéticas, organização, ordenar, fundamentar e dar forma. Ele fala sobre estrutura, pilares internos, organização emocional, ação correta e nova fase com estabilidade. Ele pergunta: o que precisa ser ordenado dentro de você para que o novo nasça? É um portal especial que abre caminhos para novas criações, fortalece projetos que já existem, traz clareza mental, ajuda a materializar sonhos com disciplina e direção e convida para assumir o poder pessoal, marca início alinhado com propósito. Quando pensamos em Brahma, neste portal 4x4, eu penso já direto nas 4 cabeças, nos 4 braços, porque é o número 4 que representa a estrutura que permite que algo exista, que seja criado com ordem e planejamento. Então tá tudo ligado, né? Olha que coisa mais louca. Tem um ritual simples para aproveitar bem a energia do portal 4x4, que é assim, ó. Acenda uma vela, respire fundo 3 vezes, se conecte com o que você deseja criar. Depois escreva em um papel: eu escolho criar, aí você escreve o que você quer criar. Depois agradeça e agradeça como se já tivesse acontecido aquilo, tá? Agradeça assim, realmente com gratidão, porque aquilo aconteceu. Já no futuro você já viu o que aconteceu. Depois você guarda esse papel num lugar especial. Isso daí é um ritual que nesse dia ajuda muito você a colocar ali no papel, planejar o que você quer criar, tá? Tem uma meditação muito legal que eu fiz, uma meditação guiada, do Brahma, a força criadora, tá? Ela é assim, ó, eu vou fazer para vocês. Então, se vocês quiserem aproveitar um momento, né, escutando a minha voz, é só relaxar, sentar num lugar confortável, fechar os seus olhos. Inspira devagar, como quem recebe um presente. Solte em mais tempo do que você inspirou. Faça isso mais algumas vezes. Agora, sinta um ponto de luz dourada surgindo no centro do seu peito. Uma luz quente, suave, criadora. Essa é a centelha que Brahma coloca em cada ser, lembrando que dentro de você mora a fonte de todas as possibilidades. Inspire. Ao inspirar, imagine essa luz se expandindo como uma flor de lótus que se abre ao amanhecer. Exale. E ao exalar, solte tudo que pesa, tudo que te trava, que limita o seu processo de criação. Agora visualize Brahma, sereno, luminoso, com suas 4 faces representando a capacidade divina de ver todas as direções, todos os caminhos, todas as perspectivas. Ele te olha com amor e diz: crie. Você não está aqui para repetir. A partir de hoje, você pode criar um caminho novo, alinhando com o seu coração. Sinta o universo se abrindo para você. Sinta a sua mente se expandindo para além do medo. Sinta a força da criação pulsando nas suas mãos, no seu coração, nos seus pensamentos. Respire mais uma vez profundamente e com consciência. Sinta-se renascer com a leveza de quem sabe que está alinhado com algo maior. E agora repita mentalmente como um mantra:
Eu escolho deixar ir os medos que me impedem de agir.